Saudações Dux e Duques tricolores, a quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Eu sei, tá ficando muito chato de falar apenas sobre esse jogador. Vamos de novo falar sobre John Kennedy. Sim, eu sei que é chato, aconteceu mais atualizações, mais situações que é interessante a gente analisar. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos pegando ali, que é interessante, tudo bem? Antes disso tudo, antes de começar a falar sobre a chatice das atualizações do John Kennedy, que é uma chatice de fato, e é insuportável criar esse vídeo, mas vou fazer o quê? Se inscreve no canal, faz o triplo Z, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E bora comentar mais sobre John Kennedy. E bom, sem acordo, negociações entre Fluminense e Chicago Fire por John Kennedy são encerradas. Atacante era prestado à Ferroviária São Paulo e era alvo dos norte-americanos. E bom, vamos lá. Eu preciso pegar aqui porque eu não me lembro todo o tema. Vamos lá. Então melou o acordo entre Chicago Fire e John Kennedy. É interessante, né, que o Chicago Fire ele tentou 2 acordos com o Fluminense e os dois acordos do Fluminense, nenhum deles vigorou. O Calegari acabou indo para o Los Angeles Galaxy, sendo comprado em definitivo e sendo emprestado em definitivo, e você tem o Chicago Fire, que tentou 2 vezes os 2 jogadores e só rolou e não rolou nenhum. Por que eu falo que isso daqui é muito importante? Porque muitas das vezes um vendedor que não aceita vender para você, muitas vezes você fala assim, cara, a partir de agora eu não vou querer comprar com você. Já que você não aceita vender para mim, eu não vou comprar mais com você. O que acontece é que a gente acaba tirando essa relação. Claro, a gente pode ainda voltar a ter a relação, mas normalmente quando a gente deixa de vender alguma coisa, isso daí é muito da área da negociação, o que acontece é que quando não se vende, ainda mais quando tem uma dupla negativa, cara, normalmente a sua situação com o time que estava querendo comprar acaba realmente esfriando muito, e acaba justamente até falando assim, cara, a partir de agora eu não vou comprar com você, eu vou comprar com o seu colega aqui do lado. Então sim, a gente perdeu um possível comprador pro futuro do Fluminense. É por isso, cara, é isso que eu te falo. Às vezes falar sobre gestão de clube é justamente isso. Entender que poderia ser interessante no futuro? Poderia. Mas e aí? Flu deu seu parecer contrário ao valor que receberia e quis mais, e o time da MLS não quis esse valor. Ele deu um valor X, que foi de 15 milhões. O Fluminense quis aumentar esse valor para vender o John Kennedy. Então, isso é muito importante para falar sobre a segunda parte, que também vai ver John Kennedy, que é muito interessante. O Fluminense estava disposto a vender. Ele está ainda disposto a vender o John Kennedy. E muito disso é justamente por conta dessa situação. O Chicago Fire fez uma proposta, o Fluminense fez uma contraproposta. Se essa contraproposta vigorasse, eles iriam vender. Quando não vigorou, acabou sendo encerrada a proposta. É muito interessante, às vezes, a gente ler a matéria e entender as minúcias do que está entre as linhas. Sim, o John Kennedy, ele quer, o Fluminense quer vender o John Kennedy de qualquer maneira. E, novamente, muito por conta dessa contraproposta, se revela que realmente quis a venda. E aí, realmente, a gente tem que comparar o seguinte: JK com Calegari. É engraçado que a gente pode pegar 2 métricas completamente diferentes e colocar justamente do mesmo grau entre os dois. Primeiro porque o JK nunca teve muito pouco espaço e oportunidade, por conta muito do Cano e também do Fred, do ano passado. E eu só pego o extrato de
do JK do ano passado e desse ano, então ele não teve muito espaço, e aí quando pôde ter esse espaço, acabou surgindo o Alan no lugar dele. Então, de fato, o JK ele acabou perdendo muito espaço, porém ainda sendo bem valorizado, muito por conta de um jogo. Enquanto isso, do outro lado, o Calegari teve bastante espaço no Fluminense durante um tempo, só que acabou realmente não sendo um jogador ideal para aquela posição. Era um jogador que só se colocava ali mesmo para improvisar, para ter alguém ali naquela lateral esquerda, mas não era justamente tudo que o Fluminense quis. Não era tudo que o Diniz queria. Então é muito interessante a gente observar essas duas métricas, que uma vai valorizar muito mais o Calegari, a outra vai valorizar muito mais o John Kennedy, mas se você for ver a média da valorização, você sempre vai colocar muito mais para o John Kennedy do que o Calegari, muito por conta disso. Espero que você tenha compreendido que normalmente eu sempre trabalho até com métrica para você entender melhor como é que é o nível de situação e de como que a venda é lucrativa ou não para o Fluminense. Continuando falando mais sobre John Kennedy, São Paulo monitora a situação de John Kennedy, conta o site. E bom, eu não falei para você lá atrás que é muito interessante até para a segunda parte. O Fluminense ainda quer vender o John Kennedy. E todo mundo percebeu isso. Quando o Fluminense ele deu contra-proposta, ele na história ele não deu somente contra-proposta. Ele deu até um indício de que não, a gente não quer contar com o John Kennedy no Fluminense. Nós queremos vender. E não é à toa que chega o São Paulo e está monitorando a situação dele para ver se realmente o Fluminense quer ou não vender. O monitoramento, quando ele sai somente de uma situação de, pô, olha só, estou vendo aquele cara para monitorar, é justamente isso. Porque o Fluminense deu o aviso. Depois que o John Kennedy acabou a situação da MLS, mas de qualquer maneira houve essa contraproposta, o São Paulo falou assim, epa, ótima oportunidade de mercado. Que era um grande jogador que realmente se comprovou no futebol paulista ser um ótimo jogador. Faz sentido, e aí do tipo, analisando, né? Faz sentido virar algo do time do time de três cores paulista? Porque eu fiz uma análise. E o site de São Paulo é uma bosta. Eu fiz uma análise sobre o São Paulo. São Paulo Transfer Market. Aqui, ó. Até entrei no planel detalhado. Se você for olhar, observar o planel detalhado, cara, ele não pode. O Calegari tem que ser obrigado a ser o centroavante principal. Aí você tem também o Luciano, que é o centroavante reserva, e o Calegari como terceiro. O São Paulo quer contratar um terceiro reserva, porque, tipo assim, o Luciano não vai aceitar ser terceiro reserva. Ah, mas os dois jogam juntos. Tá errado. Não era pra jogar. Era pra um ou outro jogar. O Luciano aceita ser reserva. Agora, você nunca. Eu não aceito que. Eu não aceito e não tenho essa mentalidade de que o Caleri vai sair pro lugar do John Kennedy. Não existe pra mim isso. Também não existe também o Luciano também não ficar ali. Isso tudo é justamente motivo pra me questionar. Por que o São Paulo quer tanto o John Kennedy? Não faz sentido nenhum. Logo, numa posição que o São Paulo tem qualidade. E por último, né? Ainda é só um desejo do clube paulista. É um monitoramento, mas continua sendo um desejo. Então, logo, nada é realmente oficial de fato. Apenas um monitoramento. Só depois que a gente tem uma sondagem é que a gente vai poder falar que é um contato oficial entre São Paulo e John Kennedy. Então não fique desesperado que a gente vai perder John Kennedy e tudo mais, mas eu acredito que muito por conta dessa contraproposta realmente significa que o Fluminense pretende vender John Kennedy. E logo aquele meu vídeo de 300 inscritos, especial de 300 inscritos, ainda está continuando sendo o real a situação do Fluminense. Bom, e você, tricolor? Acha que a minha análise está errada? Você quer corrigir alguma coisa?
fique aqui, os comentários aqui que serem interessantes. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Só para fechar aqui, antes de tudo, eu não analisei a psicologia, eu já fiz isso em diversos vídeos. Eu também não analisei sobre a vontade do jogador, porque eu também já fiz diversos vídeos. E esse vídeo é só para fazer as atualizações, tudo bem? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.